Bom, olá pessoal, vamos aí a mais uma aula de projeto de produto. Nessa aula nós vamos falar sobre ergonomia, é a aula de número 10. Nós vamos utilizar aqui duas referências bibliográficas para nossa aula, que é a introdução ao projeto de produto, do Idomar Carpes Jr., e o livro do Ichiro Ida, de ergonomia, projeto de produção. Então esses dois livros serão nossas referências, eu recomendo que vocês comprem o livro. Esse livro do Ichiro Ida é muito bom e é fundamental para quem gostaria de trabalhar nessa área de projeto de produto. Bom, a ergonomia ela é um conceito utilizado tanto para o trabalho quanto para produtos em geral. Tá? Em sua origem, né, ela tratava de adaptação do trabalho ao homem. Tá? Hoje ela vai abranger tanto critérios como satisfação, conforto, prevenção em saúde para trabalhadores e usuários de produtos. Ok? A ergonomia ela vai surgir após a Segunda Guerra Mundial. Tá? Ela vem da consequência aí do trabalho entre disciplinas, tá? Interdisciplinar, através do trabalho de engenheiros, médicos e psicólogos. Tá? Então ela foi aplicada inicialmente na indústria, focando na relação homem e máquina. Então, por definição, a ergonomia ela vem aí do grego, que significa trabalho, tá? E nomos, que significa leis. Tá? Então é a adaptação do trabalho ao homem. E vai ser um contraponto do método que a gente conhecia como método taylorista, né? Que propõe a definição do método de trabalho mais eficiente ao qual o homem deve se adaptar. Tá? Então basicamente é o oposto, né, ao que propõe a ergonomia. Entre outras coisas, o objetivo da ergonomia, né, é buscar uma redução da exigência corporal aí do ser humano, então exigência biomecânica, diminuir as chances de erros na operação de produto, boa postura física, adequar a percepção de informações e boa interface do produto. Atualmente a ergonomia ela se tornou mais abrangente, tá? Ela não foca apenas no trabalho, mas em qualquer produto que o homem utilize. Okay? Os objetivos práticos da ergonomia a gente poderia dividir em três aqui, que são satisfação, o conforto do usuário e a garantia que o uso do produto não cause problema à saúde do usuário. A gente tem, de acordo com o livro do Ichiro Ida, tá, indicado aí nessa aula, temos algumas características desejáveis do produto. Então, do ponto de vista ergonômico, se a gente analisar vários produtos aí, não importa se eles são grandes ou pequenos, tá? Ou nem simples ou complexos, eles vão, no final das contas, ter que satisfazer certas necessidades humanas. Isso de forma indireta ou direta. Então, para que os produtos satisfaçam os usuários, algumas características básicas são desejáveis. Então, uma delas é qualidade técnica. Então, essa é a parte que faz com que o produto funcione.
tá? Tanto do ponto de vista mecânico, elétrico, eletrônico ou químico. Ok? A outra é a qualidade ergonômica. Essa tem a ver com a boa interação do produto com o usuário. Tá? E aí você tem até estudos antropométricos, né, do produto. E a última é a qualidade estética, que proporciona prazer ao consumidor. Em relação ao uso, a ergonomia ela pode ser utilizada como ergonomia de concepção durante o projeto de produtos, uma ergonomia que corrige, tá, situações, então de correção, e uma ergonomia de conscientização do usuário. Dentro da ergonomia de concepção, nós podemos falar o seguinte: então o corpo humano ele evoluiu ao longo de milhares de anos, né, para chegar à forma atual. Ele é constituído aí de partes interrelacionadas, tá? E essas partes funcionam de forma harmoniosa. Todas essas partes a gente conhece como sistemas e eles realizam um conjunto de atividades para a vida diária do ser humano. Então, nós temos aí várias partes principais do corpo humano, tá? Entre elas, a gente vai citar aqui algumas, não tem um monte, né, mas uma grande quantidade, mas, por exemplo, a gente poderia citar o sistema nervoso, tá, que contém encéfalo, medula espinhal, nervos, etc., né? O sistema esquelético, ossos. E aí, uma quantidade enorme, né, de sistemas aqui, desde o digestório, respiratório, urinário, etc. Então temos aqui as partes aí do corpo humano. Com base nesse estudo, né, do corpo humano, a gente pode verificar como que o corpo interage durante a relação de trabalho, né? Então, para isso, precisamos entender como o sistema nervoso se comporta, o sistema muscular se comporta, a própria coluna vertebral, o metabolismo do ser humano, tá? Tudo isso aí a gente tem que levar em consideração. No caso aqui, o sistema nervoso, por exemplo, tá? Ele é constituído por células nervosas, como a gente está vendo aqui, um neurônio. Tá? Elas são caracterizadas pela sensibilidade, né, a estímulos e condutividade de sinais elétricos. A transmissão aí entre os neurônios se dá por transmissão sináptica. Então aqui a gente vê, por exemplo, essa figurinha, o sistema nervoso central e o sistema nervoso periférico, tá? Responsável aí pela sensibilidade e estímulos do corpo humano. Então, nessa parte do sistema nervoso, a gente pode falar que existem funções básicas que ele realiza, que é a parte sensitiva, a parte de integração de sistemas e a parte motora. Tá? Esses três são importantes para o funcionamento da parte sensorial do corpo humano. Nós temos também a parte muscular, o sistema muscular, que está relacionado principalmente ao movimento do corpo humano, por exemplo, tá? Produção de calor, armazenagem de energia, estabilização de posição do corpo humano e a própria produção de movimento, né? Temos a coluna vertebral, tá? Ela é, vamos dizer assim, a principal estrutura do nosso corpo humano. Tá? Ela contém vértebras, em sua maior parte, aí, né? E faz com que o ser humano tenha uma estrutura principal em sua constituição. Temos a parte de metabolismo e nutrição, tá? No caso aí que vai manter a pessoa viva, né?
E todas essas características que a gente citou estão relacionadas à ergonomia de concepção. Ok? Temos também uma outra parte da ergonomia, que é a parte de bens de capital e bens de consumo. Existem diversas classificações de produtos, tá? Por exemplo, relacionadas pelo nível de tecnologia, tá? Pelo nível de tração, manual, mecânica, elétrica e assim por diante. Então, uma classificação que é bastante difundida aí, segundo o livro do Ichiro Ueda, é quanto ao usuário em bens de capital e bens de consumo. Então, bens de capital, pessoal, eles são usados por empresas em algumas atividade produtiva. Então, são máquinas e equipamentos como prensas, tornos e fresas, como esse exemplo aqui, ó. Isso é um bem de capital para uma empresa. Bem de consumo são usados por indivíduos, tá? Geralmente de âmbito doméstico. Exemplo, eletrodoméstico. Então, aqui, ó, são bens de consumo. Ok? Então, quais as principais diferenças entre bens de capital e de consumo? Então, se o fator, por exemplo, importante de análise é o objetivo, o bem de capital é definido pelo fabricante e pela empresa. Um bem de consumo é selecionado pelo usuário e pode variar. Tá? Então, essa classificação aqui ela vai depender do fator que você está analisando. E aí você relaciona com o bem de capital ou bem de consumo. O projeto universal, tá? Relacionado à ergonomia. O projeto universal, pessoal, ele preocupa-se em dotar o produto ou ambiente com as características que facilitem o seu uso para a maioria das pessoas. Porque você imagina, aqui nessa figurinha, por exemplo, essa pessoa tentando alcançar o painel de controle e não consegue. O projeto aqui não foi feito para uma pessoa do tamanho dele. E os projetos têm que alcançar, quando forem criados, né, o maior número possível de medidas, uma quantidade maior possível de pessoas. Tá? Então, eu preciso alcançar minorias de pessoas, como canhoto, idoso, portador de deficiência física. Tá? Então, isso é uma coisa que você tem que pensar na hora de projetar o seu produto. Quais são os princípios do projeto universal? Né? Temos vários princípios aí. Então, segundo o autor Nu, são os seguintes. Então, primeiro, uso equitativo do produto. Então, o produto tem que ter dimensão, tá? Dimensão, ajuste e acessórios que permitam atender o maior número possível de usuários. Flexibilidade de uso. Então, o projeto tem que acomodar uma ampla gama de habilidades e preferências individuais. Tá? O uso simples e intuitivo. O produto ele tem que ser facilmente entendido, né? Sem depender de conhecimento especializado. Quando eu pego um celular na mão, praticamente eu já sei como que eu vou utilizar esse produto. Ou mesmo uma criança pega um produto desse, ela já começa a apertar ali e testar intuitivamente. Não precisa de nenhum estudo ou informação anterior de vida para utilizar o produto. Informação perceptível, né? Essas informações devem ser efetivamente comunicadas ao usuário sem depender de habilidades especiais dos mesmos, tá? Tolerância ao erro. Então, o projeto ele precisa minimizar os riscos e consequências adversas de ações involuntárias, tá? A questão de redução do gasto energético. Também o projeto precisa minimizar os gastos energéticos. Então, é sempre usar produtos com o mínimo gasto de energia. Espaço apropriado, né, o dimensionamento das máquinas, equipamentos e espaços de trabalho precisa ser apropriado para o acesso. Certo? Usabilidade. Então, o termo usabilidade, ele é um neologismo, tá?
Então ele foi traduzido do inglês usability. Ele significa facilidade e comodidade, né, no uso de produtos. Okay? Isso tanto no uso doméstico quanto no uso profissional, por exemplo, se eu estiver atuando numa indústria. Os produtos em geral, eles precisam ser amigáveis, tá? Fáceis de entender, fáceis de operar e sensíveis ao erro, tá? Então, aqui exemplo. Então, a gente tem aqui uma cadeira, quando a gente senta nessa cadeira, se ela for bem projetada, a gente sente o conforto, né, da cadeira, tá? O uso de um controle remoto, por exemplo, a forma que eu seguro aqui e tal, os botões, como eles estão colocados nessa situação, é confortável para que eu utilize, né? A usabilidade, ela não vai depender apenas das características do produto, tá? Ela vai depender também do usuário, beleza? Vai depender dos objetivos pretendidos e do ambiente que o produto é usado. Então, a usabilidade vai depender da interação entre o produto e o usuário, a tarefa e o ambiente. Então, por exemplo, o controle remoto, né, usado em TV, ela vai depender da tarefa que ele realiza, né, no caso que é trocar canais, do ambiente. Então, eu estou trabalhando aí num ambiente doméstico, vai depender da TV, que é o produto, e depender de como o usuário utiliza esse produto, né? Nós temos aqui os princípios da usabilidade, beleza? Então, um dos princípios da usabilidade é a evidência. Então, um exemplo da evidência que a gente pode colocar aqui é o seguinte. Vamos supor que eu vou abrir uma porta, tá? E nessa porta nós temos essa pega aqui, ó. Tá? Ao observar essa porta, tá? Ela está um pouco escura, é fácil ver que existe uma pega aqui que eu posso segurar com a minha mão e facilmente puxar a porta para fora. Agora, tem portas que eu não tenho pega nenhuma. Tá? Se eu não tivesse essa pega, por exemplo, tivesse só esse pontinho aqui, ó, eu não saberia, não ficaria evidente a forma que eu posso abrir essa porta. Beleza? Então, esse é o princípio da evidência. Tem que ficar claro para o usuário como que ele vai manipular esse objeto. Aqui no caso, fica claro que eu vou puxar esse objeto para fora. A consistência. Esse princípio é o seguinte. Imagina que eu manuseio uma porta. Tá? Tem uma porta aqui. Normalmente o que eu faço? Eu vejo a parte aqui da pega da fechadura, né? Onde eu vou abrir a porta. Eu boto a minha mão aqui e abro a porta. Quando eu passo para um outro objeto, que é um carro, por exemplo, e eu vejo uma porta e eu vejo uma situação parecida com a pega aqui da porta. Tá? O que eu vou fazer? Eu vou tentar abrir essa porta do carro da mesma forma que eu abro a porta de uma casa, porque são situações muito parecidas. Então isso é uma consistência. Tá? Eu vou tentar funcionar da mesma forma o meu comportamento que eu utilizo para outra situação. Eu vou fazer uma analogia, né, para tentar abrir aquela porta, né? Então esse é o princípio da consistência. Capacidade. Então, por exemplo, o usuário ele tem determinadas capacidades para cada função. Tá? Cada usuário tem que ser respeitado aí a sua capacidade, né? E essa capacidade não tem que ser ultrapassada. Então, por exemplo, para dirigir um automóvel, o que eu faço? Eu pego
as mãos, utilizo as duas mãos para segurar o volante, tá? Só que a capacidade do ser humano na parte de cima do corpo para manipular o automóvel está restrita ao que? A duas mãos só. Eu não consigo, por exemplo, manusear a parte de baixo do carro com as mãos. Não dá. Então, o que eu tenho que fazer? Eu posso utilizar os pés, tá? Posso utilizar aqui os pés para trabalhar com a parte da aceleração, embreagem e freio. Beleza? Então, a parte de baixo do carro é limitada pela parte de cima corporal e como eu vou pilotar o carro, né? Tá? Então, eu preciso respeitar essa capacidade. Tanto é que o projeto do carro se divide a parte de cima de pilotagem e a parte de baixo, relacionado ao corpo humano, né? Então, a parte de cima do corpo humano fica com a parte de volante, a parte de baixo fica com a parte de aceleração. Então, isso é respeitar a capacidade do indivíduo, né? Obedecendo um dos princípios da usabilidade, que é a capacidade. Compatibilidade. Então, por exemplo, o atendimento às expectativas do usuário melhora a compatibilidade. Então, essas expectativas vão depender de fatores fisiológicos, culturais e experiências anteriores. Então, estão relacionados também com estereótipos populares. Então, por exemplo, o movimento de controle rotacional para a direita está associado a abrir ou aumentar. Isso aqui principalmente a torneira, né? Eu vou abrir a torneira para sair água, eu vou girar para a direita, por exemplo. Beleza? Isso é compatibilidade. Algumas culturas, por exemplo, a cor vermelha está associada com perigo. Então, a gente utiliza esse exemplo da compatibilidade no semáforo, né? Vermelho para a gente é perigo. Verde, possibilidade de você passar, né? Amarelo, atenção. Então, essas cores são padrões que a gente compatibiliza com outras situações. Mas isso vai depender muito da cultura, né? Que a gente está, né? Por exemplo, antigamente, na época dos índios americanos, né? Normalmente os índios, eles não... os índios, o que eles faziam? Os índios, vou colocar os índios africanos aqui, vai. Tem uma história... na época da colonização da África pelos ingleses, né, europeus. Então, tinha um soldado inglês que ele foi cumprimentar um índio africano, uma história aí que o pessoal conta, e esse soldado foi cumprimentar o índio, o guerreiro africano aí no caso, né? E ele deu a mão direita para esse guerreiro. E o guerreiro não entendeu nada. O que ele fez? Ele pegou, estava segurando um escudo, deixou o escudo no chão e deu a mão esquerda para ele. Então, o que você vê? Você não vê compatibilidade, né? Um vai dar a mão direita para cumprimentar, o outro vai dar a mão esquerda. Vamos dizer assim, você não tem, as culturas não batem, né? Então, você precisa tomar cuidado com isso, para que esse fenômeno aconteça, né? Percepção, prevenção e correção de erros. Então, aqui são situações em que o produto tenta corrigir erros do usuário. Então, aqui é o exemplo do cinto de segurança, né? O usuário vai tentar pilotar o carro
e o carro é exigido, né, por lei que o usuário use o cinto de segurança. Então o carro começa a apitar, porque a pessoa não colocou o cinto. Então isso é uma prevenção e correção de erros, tá? Então esse é um dos princípios aí que o seu produto precisa ter. Realimentação, um outro princípio. Essa realimentação, o produto dá retorno ao usuário. E aí, no caso, cabe também o exemplo do sinal que o carro fornece para o motorista quando ele não coloca o cinto de segurança. Tá? Ou mesmo, um outro exemplo aqui, ó. Deixa eu ver se ele dá esse exemplo. Ele não coloca esse exemplo aqui, mas tudo bem. Esse é o exemplo do carro, com o sinal já é um exemplo de realimentação. Por último, as características físicas, né, que a ergonomia analisa. Então, a usabilidade pode ser melhorada com alteração de algumas características físicas, né, do produto, né, como dimensões, pesos, formas, resistências e outras. Essas mudanças devem visar sempre a adaptação do produto às características do usuário ou grupo de usuários, né? Então, quando você vai definir quais pessoas ou que quantidade de pessoas vão usar o seu produto, você precisa definir qual é a sua população, tá? Por exemplo, eu vou fazer um produto só para pessoas acima de 1,80 m, ou eu quero atingir pessoas de 1,80 m até 1,60 m, e as pessoas abaixo ou acima disso? Eu quero atingir só homens, quero atingir só mulheres, então eu preciso fazer um estudo antropométrico aí da população que vai utilizar o meu produto, ok? A questão da usabilidade, ela pode ser melhorada, tá? Colocando-se mecanismos de regulagem em um produto. Então, por exemplo, aqui, ó, essa cadeira. Essa cadeira provavelmente tem regulagem aqui embaixo, aqui atrás, então ela vai para frente e para trás, o encosto, por exemplo, ela sobe e desce, tá? E ela se movimenta aí onde você precisar. Então ela se adapta melhor aos usuários individuais, então ela não fica apenas num tamanho único de pessoas, tá? Várias pessoas podem sentar nessa cadeira e ajustar essa cadeira às condições físicas dela. Características cognitivas dentro da ergonomia, elas vão se referir a conhecimentos do usuário sobre o modo de usar o produto, tá? Baseando-se em suas experiências anteriores. Então, a característica física a gente pode comparar como se fosse o hardware do computador. As cognitivas é como se fosse o software do computador. Tá? Em outras palavras, os produtos não devem contrariar as experiências e estereótipos já estabelecidos e que provocam certas expectativas. Tá? Então, por exemplo, nosso estereótipo para abrir uma porta. O que é a experiência anterior remete à nossa memória, né? Então, para abrir a porta, eu tenho que girar a alavanca para baixo da maçaneta, tá? E puxar a alça para baixo. Então, qualquer produto que tenha essa característica, a gente vai tentar abrir para baixo. E algum produto que contrarie isso vai causar dificuldade para a gente, tá? Então, isso pode acontecer principalmente em modelos de automóveis. Tá? E aí iria contra um dos princípios da usabilidade, né? Se isso acontecesse. Ok, então a gente finalizou essa aula de ergonomia. Deixo aqui algumas questões para quem quiser estudar aí na aula. Tá? 5 exercícios. E a gente se vê na próxima. Bons estudos a todos.